Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Tom dos Metais. Pessoal, nós vamos começar a subir vídeo nos nossos canais aí com frequência agora esse mês. A gente está fazendo todo um preparo, porque exige um preparo para estar fazendo isso. Mas hoje o que eu venho trazer para vocês é coisas que eu acho que me desculpem pessoal, tô com um pouquinho de a sinusite atacada. Eu acho que todo ensino ele é proveitoso desde que vocês não precisam de pegar e pôr em prática aquilo que eu falo, mas também eu acho que nós não devemos rejeitar, né, aquilo que nós ouvimos, né, aquilo que algumas pessoas trazem para nós que é diferente daquilo que a qual a nós interpretamos ou entendemos até hoje, devido também a lideranças. E dando um tá meio ruim minha garganta. Dando um parecer melhor aí para aquilo que a gente vem falando por esses dias, né? Eu não sei quem viu aí a saga, o momento a qual eu estava falando sobre a Bíblia Sagrada, né? As Escrituras Sagradas, aonde eu falei sobre o Deus do Antigo Testamento, as diferenças entre o Deus do Antigo Testamento, as diferenças para Cristo e aquilo que Cristo revelou para nós em suas palavras, em sua passagem pela terra, a qual foi concretizada naquele primeiro século, né? O século dos apóstolos e de Cristo. Muitas coisas foram concretizadas naquela época. Então, a vida, bem dizer, começou do zero a partir daquele momento. Então, nós contamos até hoje aí 1, 2, 3 e hoje nós estamos em 2022, né? Devido à vinda de Cristo, né? Ele fez essa separação, novos céus e nova terra, um novo olhar, um novo horizonte, uma nova forma de interpretar a vida, de ver a vida, né? Se você, é que nós não estamos lá, nós não conhecemos, mas se você tivesse antes de Cristo na Terra, você ia perceber que as pessoas eram totalmente diferentes. As pessoas eram ruins mesmo, de coração, ou seja, matavam a qualquer preço, por qualquer coisa, simplesmente por talvez você pegar uma lenha no sábado, era o suficiente para alguém tirar a tua vida naquela época. E então Cristo ele vem e demonstra ali que é necessário que se faça o exercício do amor, né, da misericórdia, da caridade sobre as vidas, para que a gente comece a interpretar a vida de uma forma diferente, né? Então a gente chegou até um certo tempo, que foi de 1900 para cá, aonde a vida está passando por uma nova evolução, uma nova forma de interpretar. E assim, daqui eu acredito, daqui 2, 3 mil anos, mais uma nova forma de entender e ver o mundo, as pessoas terão, né? Diferente do que nós temos hoje. As crianças vai nascer com uma inteligência, um amor, uma misericórdia, uma forma de abraçar e ver o mundo totalmente diferente do que nós praticamos hoje. E tudo isso requer tempo, pessoal. Requer muito tempo para que a gente venha conhecer realmente o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira misericórdia, o que o mundo espiritual planejou para nós, né? Eles não interferem na raça humana, mas eles dão direção, ok? É o que nós estamos passando nesse exato momento, desde as lutas políticas que nós temos, judiciária, e todo o comportamento que nós temos numa sociedade. Nós estamos passando por altos e baixos, estamos passando por mudanças drásticas, uma revolução fortíssima. Você vê isso dentro da política, esquerda e direita, você vê isso em classes, vamos supor, hétero, né, e homossexuais. Você vê esse debate, esse embate em todas as esferas de uma sociedade. Isso significa que algo vai mudar. É necessário que todas essas coisas aconteçam, que novas coisas surjam, para que uma nova visão de mundo aconteça. Aquela visão que nem o povo como minha mãe, meu pai, meus avós tinham, essa visão que eles tinham de mundo caiu por terra, né? Antigamente, por exemplo, que nem minha mãe mesmo, ela fala muito, se você vê isso, você sai fora, não
não fica, não tenta fazer nada, porque o cemitério está cheio de valentão. Só que nós temos crianças nascendo que não vão adquirir esse comportamento. Isso não vai ser mais, vamos colocar assim, o carro-chefe deles. Né? Você vê hoje as pessoas se intrometendo em tudo. O porquê? Porque há uma nova visão de mundo chegando e essa evolução, né? Vidas são perdidas nesse exato momento devido a isso. Assim como foi na época de Cristo, para você ter mudanças, se faz necessário até pessoas doarem o seu próprio sangue para que isso aconteça. Então, o que a gente vai falar aqui agora é mais uma coisa, né, daquelas a quais eu acho que você escutou por muito tempo, né? E eu acho que chegou a hora da gente começar a bater sobre essas coisas e mostrar realmente que não é aquilo a qual você aprendeu, que ensinaram para você, que você foi essas coisas dogmáticas, que você foi vinculado a informações que não são reais. Por exemplo, a gente falou nos vídeos passados sobre Jesus Cristo, falamos sobre o Deus do Antigo Testamento, né? Que na verdade não é um Deus, são deuses. Uma hora Deus fala para fazer sacrifício no Antigo Testamento. Outra hora vem o profeta e diz que Deus ele pede misericórdia e não sacrifício. Nunca falei aos vossos pais sobre sacrifício. Opa. Mas esse mesmo Deus não é aquele que pediu sacrifício? Então a gente hoje está tendo um conhecimento mais da realidade do que nos cerca hoje, que a gente conhece por escrituras, pelo mundo espiritual, por tudo aquilo que a gente tem um entendimento, a interpretação daquilo a qual foi imposto pela sociedade a nós. Então se faz necessário ir derrubando todas essas coisas e que para que novas coisas venham nascendo então e a gente venha tomando conhecimentos que a gente jamais imaginaria que fosse real. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Né? Você, eu acho que escutou por muitas das vezes que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir é o diabo. Segundo aí os pastores, os padres falam que o ladrão que veio para roubar e matar e destruir é o diabo, né? Então, o que acontece, pessoal? É muito fácil de fazer uma manipulação nas pessoas. É muito simples e fácil. Né? Eu já cansei de fazer esse teste, de manipular pessoas, e é muito fácil. O que basta para uma pessoa conseguir manipular a outra? Basta ela ter o conhecimento e conseguir arquitetar isso naquele exato momento para que ela sobressaia naquilo qual ela quer fazer e praticar. Então a gente tem em mente que o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que João 10,10 diz, é o diabo, né? Só que eu venho mostrar para vocês realmente quem que é o ladrão que veio para roubar e matar e destruir, segundo a própria palavra de Cristo, segundo as escrituras sagradas, tá? Então, para a gente poder entender quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, nós precisamos de interpretar o texto. Nós precisamos de fazer então uma exegese, fazer uma hermenêutica sobre o texto a qual é colocado para nós. Tem gente que fala, mas você só pode fazer uma exegese, uma hermenêutica, se você tiver os papiros, se você tiver então o hebraico, o aramaico, para você obter esse conhecimento conforme você fala. Na verdade, nós vamos fazer uma interpretação sobre o texto que nós temos. Então, nós vamos fazer uma hermenêutica, um entendimento aprofundado sobre o texto que nós temos em português, ok? Então, vamos lá então para a gente poder entender quem que é o ladrão que veio para roubar, então, matar e destruir. Será que é esse mesmo, esse tal do diabo, a qual os pastores, os padres falam que é? Vamos lá então, pessoal. Eu vou começar do versículo 1, né, de João 10,10. Aqui está aqui, pessoal, eu coloquei... hoje não se faz necessário mais as escrituras, né? Ela não é sagrada, tá? Conforme algumas pessoas dizem. Então eu coloquei aqui a Bíblia online, tá? Então nós estamos aqui em João 10, versículo 1. Vamos começar então a fazer a interpretação desse texto.
na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteadores. Então a gente já começa por aqui já vendo que aqui a palavra de Deus diz que as escrituras sagradas, né, vamos colocar assim, a palavra de Jesus Cristo diz que aquele que, na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral, ou seja, por que que o dono vai pular muro, sendo que ele tem a porta daquilo que é seu, né? Então é coisa de ladrão e salteador. Versículo 2: aquele que porém entra pela porta é o pastor das ovelhas. É aquilo que eu digo. Se você é dono de algo, por que que você vai pular o muro, sendo que você pode chegar com a chave ali e abrir o teu portão? Tá entendendo? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ou seja, o pastor, né? O pastor das ovelhas, porque eles faziam bastante referência à época deles, né, pessoal, que hoje a gente tem muito esse negócio do mercado, do capitalismo, isso tudo que acontece conosco. Na época, né, em Israel, no mundo árabe, eram as principais matérias de troca e de tudo mais, de poder aquisitivo também, de tudo, pessoal, era as ovelhas, né? Aquela região ela é muito forte assim em pastorear ovelhas, pessoas que tinham muitos, milhares de ovelhas, então isso era interessante na época dele, como se fosse hoje aí uma pessoa bem sucedida na nossa sociedade, por exemplo, um garagista, uma pessoa que tem bastante coisas que chamam a atenção de da população, que naquela época era as ovelhas. Então ele diz, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, que é o pastor, e chama pelo nome, e as ovelhas e o traz para fora. Ou seja, as ovelhas elas conhecem a voz do pastor, elas conseguem interpretar a voz do pastor. Se vir uma voz diferente, as ovelhas ela consegue saber que aquela não é a voz do teu pastor, segundo aqui o versículo 3, a qual nós acabamos de ler. E quando, no versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a tua voz. Aquilo que nós falamos agora sobre o versículo 3, né? Que as ovelhas, você, por exemplo, você cria um cachorro, se o teu vizinho chegar e ficar chamando o teu cachorro, né? O cachorro não vai atender ele conforme atende você. Por quê? Porque você é o dono, né? O seu vizinho é só um vizinho, é um estranho para o cachorro. Então o versículo 4 dá uma fortalecida no versículo 3. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a tua voz. Mais uma vez reforçando aí o versículo 4 e 3, né? Então o versículo 5 diz, mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão deles, porque não conhecem a tua voz, a voz do estranho. Aqui a gente pode ver que o versículo, vamos fazer essa hermenêutica muito rápido, do versículo 1 ao 5 a gente já consegue interpretar aqui que o narrador daqui dessa situação, ele está dizendo pra gente que aquele que não entra pela porta, né, mas pula o muro, as ovelhas não reconhecem a tua voz, ele não vai seguir esse povo porque é ladrão e salteador, e as ovelhas só conhecem a voz do teu dono. Então aqui ele está querendo já dar uma intuição de que há alguém roubando, querendo se passar pelo dono das ovelhas. Então nós conseguimos já fazer essa interpretação logo de cara no versículo 1 ao 5, que alguém que quer se passar pelo dono das ovelhas, ok? Então vai gravando tudo isso aí. Jesus disse-lhes esta parábola, versículo 6. Mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Então Jesus disse isso para os discípulos dele, né? No versículo 6 diz, e os discípulos não entenderam. Falaram, mas o que ele está querendo dizer com isso, né? Então Jesus, percebendo isto no coração dos seus discípulos, ele tornou a dizer, no versículo 7 assim, tornou, pois, Jesus a lhe dizer, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, eu sou o pastor, eu sou a porta, é por mim que as ovelhas saem e entram. Então ele se colocou nesse exato momento, Jesus ele se coloca em suas palavras no versículo 7,
que o pastor da qual ele está se referindo, falando do versículo 1 ao 6, ele que é esse pastor, ele que é essa porta, que as ovelhas têm que passar por ele, as ovelhas reconhecem a voz dele. Aquelas que são a tua ovelha vai reconhecer a voz dele e não a voz de outra pessoa. Então aqui ele já se coloca no lugar do pastor. No versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Então, naquela época, com certeza, tinham muitas pessoas, que nem ele diz aqui, antes dele veio, né? Ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, segundo o versículo 8. Então, já havia naquela época pessoas tentando passar pela voz de Deus, se passar como Deus, falar como Deus, dar uma que são os donos daquela ovelha, né? Mas na verdade esse povo estava pulando o muro, não estava entrando pela porta, né? Porque quem entra pela porta é somente ao qual o versículo 7 diz que é Jesus Cristo. Eu sou a porta. Então tinham pessoas pulando o muro, isso se passando pelo dono das ovelhas antes mesmo da vinda de Cristo, segundo a própria palavra dele diz. Então isso a gente já consegue discernir aqui que ou algum ser ou alguma pessoa tentava passar por Cristo. É aquilo que eu disse sobre o Antigo Testamento. Porque aqui Jesus está falando com quem, pessoal? Com pessoas que são da raiz dos israelitas, dos hebreus, judeus. São pessoas remanescentes, pertencentes daquela nação. Então ele está falando com pessoas que têm o conhecimento do qual a mensagem está sendo entregue. Ele está falando com pessoas que entendem o que o Pentateuco diz. Então ele está falando, teve pessoas que passaram por mim, falaram como se fosse eu, mas não era eu. Eram ladrão e salteadores, né? Então aqui a gente já consegue, já no versículo 8, já dar uma boa interpretação para isso. Alguns seres, algumas pessoas, como ele diz aqui, todos quantos vieram antes de mim. Então todos quantos vieram, mas esse todos é algum espírito, é o diabo ou são pessoas, né, que tentaram se passar, todos quantos vieram antes de mim, querendo se passar por mim, querendo se passar pelo dono das ovelhas, falando que a palavra de Deus, que Deus que está revelando, que Deus que está fazendo, são os ladrões e salteadores, porque eu sou a porta, eu sou o dono das ovelhas. Ninguém pode falar por mim, a não ser eu mesmo falar para as ovelhas. É isso que Jesus estava querendo trazer para nós aqui. Só que João 10:10 é onde vem aí que nós vamos rematar no versículo 11, 12 e 13 o que a gente quer falar. Então no versículo 9 ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Porque ele é a porta das ovelhas, então as ovelhas saem do curral e vai para a pastagem através dele. Aquele que pula o muro, ele não tem a porta da chave para abrir ali o portão para as ovelhas sair para pastar. Porque ele não é dono das ovelhas, ele não é dono do curral. Então ele com certeza não vai conseguir levar as ovelhas para ter aí o seu momento de pastagem, comer, beber, né, nos pastos mais verdejantes, conforme aí o Salmo diz para nós que Deus nos leva para os pastos verdejantes, né? Assim o salmista quis dizer que Deus leva ele para os pastos verdejantes, o Deus a qual ele se referia do Antigo Testamento, lembrando que existiam vários deuses, eles não eram pessoal politeísta, né? Eles, na verdade eles tinham vários deuses, o povo israelita, e a gente acha que não. Então aqui ele vem depois, ele diz isso no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará a pastagem, porque eu sou a porta, quem está pulando por lá não tem a chave para abrir a porta para vocês pastar, então vocês vão passar fome, necessidade na mão deles. Aí no versículo 10 ele diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então ele disse, eu sou o pastor de vocês, vocês são minha ovelha, eu sim vim para dar vida
Me desculpe, pessoal, eu acho que eu mexi aqui. E agora, para ele parar aqui, deixa eu ver. Tá difícil dele parar aqui, deixa eu tentar aqui, peraí. Vou colocar de assim, talvez ele pare, vamos ver. Aí, parou. Então ele disse, no versículo 10, ele diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então ele diz que ele que é a porta das ovelhas, ele tem a chave, é ele que é o pastor, e ele veio para que elas tenham vida em abundância, ou seja, elas podem sair para o pasto, comer, beber, tranquila, ele vai dar tudo isso para elas. Mas aquele que está pulando o muro, ou pulando a cerca, ele não tem a chave para abrir a porta. Como que ele vai fazer para manter essas ovelhas, sendo que ele não é o dono das ovelhas? Primeiramente, que elas não vão reconhecer a voz dele. Segundo, que elas não vão conseguir ter uma boa pastagem, porque elas vão ter que viver dentro do curral, porque ele não tem a chave para abrir ali, né? Então ele é um ladrão, né? E o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, segundo então João 10, 10, 10. Que é onde os pastores aí diz que se trata de Satanás. Aí o versículo 11 diz assim, que é onde a gente vai conseguir interpretar isso, pessoal. Eu sou o bom pastor. Dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vamos parar aqui primeiramente, o versículo 12 continua, mas a gente vai parar aqui para a gente refletir sobre isso. Então ele está contando uma história daqueles que pulam a cerca para se passar pelo dono da ovelha, mas não são verdadeiros pastores, não é o dono das ovelhas, né? Se passam, falam que são, né? Falam que são do reino de Deus e tudo mais, mas na verdade a gente só tem um pastor, né? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que é o que ia acontecer com ele mais tarde, que ele ia morrer na cruz do Calvário. Mas no versículo 12, o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Aqui a gente já consegue interpretar o que ele está querendo dizer com tudo isso. Ele está falando de um ladrão, uma pessoa que se pula a cerca, que pula o muro para se passar pelo pastor, mas na verdade ele é o bom pastor, ele é o dono das ovelhas, as ovelhas só ouvem a voz dele, ele é a porta, só por elas entram pela porta que é ele, elas entram e saem, mas o mercenário é o que não é pastor. Então aqui a gente já consegue saber quem que é. Não se trata de um ser espiritual, mas sim de um ser físico. Mas o mercenário, o que é um mercenário? Mercenário são pessoas que fazem por dinheiro. Ou seja, mercenário, a palavra mercenário, fazem por dinheiro. Ou seja, alguém que mata por dinheiro, alguém que cobra por dinheiro, alguém que usa a fé, usa o mundo espiritual por dinheiro. Então ele está falando aqui do ladrão. Esse é o ladrão de João 10, 10. O mercenário. Aquele que está fazendo, se passando por pastor por dinheiro. Esse é o verdadeiro ladrão de João 10, 10. O ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Mas o mercenário, que é o versículo 12, é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Porque ele não é dono das ovelhas, ele vai falar: você é louco, vou encarar lobo por causa dessas ovelhas, não sou nem dono delas, elas que se rebente. Então o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. Versículo 13. E não tem cuidado das ovelhas. O mercenário, ele não tem amor, não tem carinho, não tem afeto pelas ovelhas. Ele só está ali para ele conseguir o que ele quer fazer a obra que ele vai fazer por dinheiro. Ele não tá nem aí, porque não é dele. Se morrer, se o lobo pegar, o problema é dele. Ele não vai ficar encarando o lobo por causa de ovelha que não pertence nem a ele, né? Por a sua vida em xeque, por a sua vida em perigo.
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Então aqui está então quem é o ladrão de João 10:10. Não é algo espiritual, não é um ser espiritual. É uma pessoa física, é uma pessoa, um ser humano que se passa pelo pastor, que no caso se passa por Jesus Cristo, mas na verdade ele faz todas essas coisas através do dinheiro. Então ele é um mercenário. Esse é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir, segundo João 10:10. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.